Olá, seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por estarem aqui conosco. Nesse vídeo nós falaremos sobre o atendimento à gestante. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, deixa o like e ative o sininho para não perder os nossos vídeos que estão saindo toda semana, tá? Então, a gente tentou trazer esse vídeo aqui para vocês de uma forma mais simples possível, tá? Espero que vocês consigam compreender o que a gente tem para passar sobre a importância de um atendimento especial individualizado para gestantes, visto que é um momento muito importante e delicado também. E nós, como profissionais de saúde, a gente tem que saber estar indicando o tipo de tratamento adequado para cada trimestre da gestação. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Então, a mãe, ela vai passar ali durante aquele período gestacional por um período de reorganização hormonal para fazer a manutenção daquela gestação. Os aspectos fisiológicos e psicológicos envolvidos nesse processo, eles também vão estar entrando ali em mudanças. E o feto, por si, ele é um organismo em formação e ele é suscetível às interferências ambientais e orgânicas às quais a mãe é submetida durante a gestação, que vai ocasionar ali na sua formação. Por isso a importância de saber como funciona, que esses trimestres de gestação, pois mesmo que nós não iremos trabalhar com gestantes todos os dias, uma vez ou outra por hora, você pode estar atendendo essa mulher que está passando por esse momento. Então, precisamos estar sabendo lidar com essa gestação daquela gestante. Então, antes de tudo, a gente já falou aqui no vídeo sobre embriologia facial aqui do canal, sobre a formação da gestante, os trimestres, ali, da embriologia, em que falamos sobre a formação do feto e, consequentemente, falamos sobre os cuidados que tem com a gestante. Porém, ademais, é necessário, tá fazendo um vídeo, que é esse vídeo que vocês estão assistindo agora, para falar sobre as considerações que devemos ter e os riscos que a gestante ela tem durante esse período. Se você ainda não assistiu esse vídeo de embriologia facial, que a gente fala, são 2 vídeos, vou deixar o link no card e também na descrição desse vídeo. Então, a gente tem como livro de referência, a gente costuma colocar em alguns dos nossos vídeos os livros que a gente utiliza como referência para estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. E nesse caso, foi o livro da Varelles, o paciente com necessidades especiais na odontologia, que você pode estar encontrando na sua biblioteca da sua faculdade ou até mesmo no Google, Então, você joga aí que você consegue encontrar esse livro também. Então, eu preciso estar avaliando para um procedimento odontológico seguro na gestante, o binômio, o risco e o benefício de qual tipo de tratamento ela precisa nesse determinado momento, para não submetê-la de riscos desnecessários, ou seja, a minha gestante ela tá ali com o siso, mas precisa extrair agora, nesse momento, dá para esperar mais um pouco. Então, tudo isso em relação a risco-benefício você vai estar avaliando ali durante aqueles trimestres que ela irá estar passando. Então, o planejamento do tratamento, ele é a parte mais importante do seu tratamento. Então, o planejamento do tratamento é a parte mais importante para você dar prosseguimento a todo aquele tipo de doença que aquela paciente tem e você tentar curá-la, como, por exemplo, uma cárie ou uma doença periodontal. E esse planejamento, ele irá iniciar através da anamnese, que você vai fazer de forma minuciosa e detalhada, voltada para o período gestacional que aquela gestante se encontra, o diagnóstico daquela lesão, Então, o que ela tem? Ela tem uma lesão de cárie, ela tem algum tipo de gengivite, algum tipo de periodontite. Depois, a eleição e a prática da terapêutica que você vai estar utilizando de maneira correta. Então, com isso, agora a gente vai falar sobre os trimestres, em que a gente precisa estar fazendo. Então, o período da organogênese é o primeiro trimestre da gestação, E o mais importante, e nesse momento é recomendado estar evitando certos tipos de tratamento, pois nessa fase é muito suscetível o feto ter malformações e é o período mais crítico ali da formação, E nessa fase, a gestante ela pode ter aceitação ou não da gestação, podem, em alguns casos, tá fazendo a rejeição dela,
excesso de sono, desejos e aversões relacionadas com o aspecto emocional. Então vai ser uma mudança que aquela mulher ela não estava, né, por vezes esperando, ou algo diferente do que ela imagina, né, esses primeiros trimestres, os primeiros meses que ela vai estar passando. Seguido do segundo trimestre, que é o período que a maior parte da organogênese ela encontra-se grosseiramente completa. Então, no nosso vídeo, a gente viu que nós tivemos praticamente o primeiro vídeo inteiro sobre embriologia facial no primeiro trimestre, que é onde ali o feto está se formando, né? Tem o estomodeu, a boca primitiva, né? Que é o estomodeu, ela está ali começando a se formar ali os arcos braquiais, principalmente na parte do primeiro trimestre. Então, ali no segundo trimestre, ela já vai estar ali mais formadinho. E com isso, o crescimento fetal, ele agora vai ficar um pouco mais lento, e a gestante, ela nessa fase, ela já vai poder estar fazendo mais alguns tipos de tratamento, pois ela vai ter uma maior introspecção e passividade, o início da percepção dos movimentos fetais. Então ela vai começar a sentir o neném chutar na barriga, uma aceitação da gestação, na maioria dos casos, né? Já que no primeiro trimestre ela pode estar ainda em dúvida, mas ali no segundo já começa a estar fazendo essa aceitação. Alterações da sexualidade, como a diminuição da libido e também, em alguns casos, a anorgasmia. E seguido pelo último trimestre, né? Que é o terceiro, que é o que mais tem incômodo da gestante por conta do tamanho da barriga. Ela começa a ter os seus membros inferiores com mais inchaço, né? E pode haver, em alguns casos, antecipação do nascimento. E quando ela está ali sentada na cadeira odontológica, ela vai ter mais desconforto. E também outras características, como o temor e a insegurança por assumir novas responsabilidades, o temor do parto, né, que se aproxima, e também de ter que criar uma criança, né, é o desejo também de ver o filho. São temores que a gestante ela vai estar ali passando nesses trimestres. Mas com isso, também há algumas características em que a gestante ela vai estar sentindo mudar em o seu corpo, como as características fisiológicas, que podem estar sofrendo alterações. São elas: o volume sanguíneo, a hematopoiese pode-se ter em alguns casos, alterações respiratórias, né? Então muitas vai ter ali falta de ar ao andar, não vai conseguir andar muito tempo, né? Alterações cardiovasculares, então pode-se ter em alguns casos aumento de débito cardíaco, aumento da pressão arterial, né? Hiperparatiroidismo fisiológico. Quando é uma gravidez de gêmeos, né, muito comum ter uma diabetes gestacional. Então, são características fisiológicas da gestante que são acometidas durante essa fase do tratamento. Mudanças hormonais, vai ter 3 tipos de hormônios principais que vão estar alterados, né, como, por exemplo, a progesterona, que vai fazer aumentar a temperatura corporal. O estrogênio também, ele vai estar ali aumentando os seios e interferindo ali na síntese das proteínas. E também o dactogênio placentário, que vai fazer ali a promoção da liberação do hormônio de crescimento e a secreção de insulina. Então, com essas mudanças hormonais e as características fisiológicas, a gestante ela tende a até ali fazer alguns tipos de mudanças corporais. Dentre elas, o volume plasmático ele vai aumentar, o trabalho cardíaco vai estar alterado, né, aumentando assim o volume sistólico, né, como a gente viu, as características fisiológicas têm uma alteração cardiovascular. A ventilação aumenta mais de 20% e tem uma falta de ar, então ela não consegue estar fazendo alguns tipos de exercícios físicos ou atividades rotineiras que fazia antes da gestação. E frequência urinária também vai aumentar cerca de 60%. Além da pigmentação cutânea aumentar bem mais. Então, tem aquela linha, né, no meio da barriga da grávida, ela vai estar mais preta, né, mais pigmentada nessa fase, né? Então, algumas grávidas é bem marcada assim aquela pigmentação na barriga. Agora, falando sobre a nossa parte odontológica, precisamos estar desmentindo ou esclarecendo alguns fatos para talvez você, gestante, ou você, cirurgião dentista, que está em dúvida sobre o que fazer com a sua paciente. Então, o exame radiográfico oral, quando ele é necessário e bem indicado, seguindo o padrão de proteção, como o uso de avental de chumbo, proteção cervical, ele não está contraindicado. Então,
É um tipo de exame radiográfico que, se a paciente estiver precisando muito, você vai deixar de fazer? Não, porque é um exame radiográfico que tem uma dose equivalente de radiação muito pequena. Então, você pode estar fazendo ali, durante aquele período gestacional, radiografias periapicais, né, como o filme completo, né, aquele que a gente tem, o filme periapical, que corresponde somente a 150 microsieverts, e também ou radiografias panorâmicas, que tem 26 microsieverts. Então, não há um dano biológico de forma drástica que afete o desenvolvimento fetal. Se for indicado, se for necessário, não tem por que você não estar fazendo o uso de radiografias. E uma nova técnica de radiografia dental, que também é utilizada hoje em dia e é muito segura, que tem uma dose de radiação menor, é a radiografia digital, menos radiada do que a radiografia convencional. Agora falaremos sobre os procedimentos que são sugeridos pela autora, né, desse livro que a gente tem como referência, que podem ser feitos de acordo com o trimestre gestacional. Então, começando com o primeiro trimestre. Então, quais são os cuidados que nós, cirurgiões dentistas, devemos ter nesse trimestre? E quais são os tratamentos que podem ser feitos? Quais são os procedimentos que podem ser feitos? Primeiramente, no primeiro trimestre, procedimentos profiláticos e preventivos, como a utilização de profilaxias, fluoroterapia, eliminação de focos infecciosos locais, né, como por exemplo, a paciente que está ali com muito cálculo dental, então aquele cálculo ali, ele pode estar cada vez mais aumentando, então você pode estar ali fazendo uma raspagem, por exemplo. Eliminação de focos infecciosos locais e restauradores básicos nesse trimestre podem ser feitos, tá? Mesmo que o feto seja suscetível às influências teratogênicas e ao aborto. Já entre os cuidados e procedimentos que podem ser feitos no segundo trimestre gestacional estão entre profilaxia, procedimentos cirúrgicos simples, tá? Os eletivos, eles devem ser evitados para não submeter a gestante a estresse e riscos de bacteremia que podem estar ali naquele momento desencadeando o aborto, então por isso a gente evita. E é o melhor trimestre para realizar o tratamento odontológico, que você pode estar fazendo ali também. Procedimentos reabilitadores e também restauradores básicos, como restaurações classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, que não sejam muito profundas. E nesses casos, o feto, nesse momento, ele encontra-se mais bem desenvolvido, porém, não é tão suficiente para estar causando incômodo na gestante. Então, por isso que você pode estar fazendo mais procedimentos nesse trimestre e ele é o mais eletivo para estar fazendo qualquer tipo de procedimento, desde que não seja muito invasivo, né? E também que a grávida ela não se sinta confortável. Já no terceiro trimestre, os procedimentos realizados, que devem ser feitos com cuidados, também estão entre os procedimentos restauradores básicos, fluoroterapia, profilaxia, controle terapêutico, que devem ser feitos também no terceiro trimestre, porém mais ali no início mesmo, no sétimo trimestre, oitavo ali no máximo, né? Pois a partir desse meio período, o feto ele pode estar ali comprimindo a veia cava inferior, provocando na grávida hipotensão supina. E aí a demanda cardiovascular aumenta o ritmo respiratório, apresenta riscos de algumas patologias, como anemia, hipotensão e também eclâmpsia. Então, por isso, vamos tentar focar mais o atendimento odontológico ali no segundo trimestre, ali, final dele também e início do terceiro trimestre, tá? Gente, então essa foi a nossa aula sobre o período gestacional. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Mande pra gente através do nossa rede social, nosso Instagram, que está aparecendo na tela, @canal Resumo de Odonto. Não esquece de comentar aí embaixo se você tem algum vídeo que a gente pode estar trazendo aqui pra vocês, tá? E no mais é isso. Valeu!